Agora, alguns detalhes a gente precisa levar em consideração quando a gente está fazendo análise de malhas, quando a gente tem uma fonte de corrente dentro no nosso circuito, quando a gente tem fontes de correntes no nosso circuito. Para o primeiro caso aqui, é uma consideração simples do que acontece, olha só. Quando a gente tem, se eu pensar aqui nesse caso aqui, nesse circuito, tem duas malhas, claramente destacadas aqui, colocando a corrente de malha I1 e corrente I2, a análise que a gente faz aqui, a gente faz simplesmente uma análise avaliando a seguinte situação, falando que I2, por exemplo, é igual a menos 5 amperes. Porque olha só, I2 é a corrente que passa aqui. Já que a corrente que está saindo dessa fonte é 5 amperes para cima, se ela estivesse passando para baixo, ela seria invertida, né? Menos 5 amperes. Então por isso a gente faz essa primeira inferência. E a partir daí a gente faz a análise conforme for. Então, por exemplo, vamos fazer a análise aqui, olha, dessa minha primeira malha. Analisando a minha primeira malha, quem que eu teria aqui? Eu teria menos 10, deixa eu colocar mais em cima aqui, menos 10, mais 4 vezes I1, mais 6 que multiplica I1 menos I2, igual a zero. Substituindo o I2 por menos 5 aqui, olha, a gente descobre quanto que vale 1. Então, seja, se a gente for desenvolver isso aqui, nós teremos que menos 10 mais 4 vezes I1 mais 6 vezes I1 menos 6 que multiplica I2 igual a zero. Vamos substituir o menos 5 aqui, então nós temos menos 10, 4 e 1 mais 6 e 1, isso aqui dá mais 10 e 1, menos 6, que multiplica menos 5 amperes nesse caso. Isso aqui igual a zero. Então, nessa situação aqui nós teremos que menos 10 mais 10i e 1 mais 30 igual a zero. 30 com 10 dá 20. Então a gente chega na situação aqui que 10i é igual a menos 20. Logo i é igual a menos 2 amperes. Ou seja, para esse caso aqui, olha, a única coisa que mudou é que uma das correntes que a gente vai considerar é justamente o valor da fonte de corrente. Agora é o seguinte, a gente pode ter um caso um pouquinho desse diferente aqui, olha só, onde a fonte de corrente ela está naquele ramo onde está compartilhado com a primeira malha e a segunda malha. Para esses casos aqui, então, vai ser útil a gente utilizar um recurso fazendo a seguinte situação, a gente desconsiderar esse trecho do circuito e fazer o que a gente chama de supermalha. Supermalha é basicamente o quê? A gente desconsidera esse trecho que é compartilhado das duas malhas e faz a análise das malhas considerando apenas esse circuito aqui. Como ficaria aqui então? Olha só, ficaria da seguinte forma, fazendo a análise aqui então desse circuito aqui embaixo, considerando nesse sentido, então nós teríamos menos 20 volts, deixa eu fazer mais embaixo, menos 20 volts, mais 6 vezes I1, mais 10 vezes I2, porque a corrente 2 é que passa nessa parte do circuito, mais 4 vezes I2, isso aqui é igual a zero. Simplificando isso daqui, a gente vai chegar aqui, vou só tirar esse V aqui, então seria menos 20, então nós teríamos que 6 e 2 com mais 10 e 2, ó, 6 e 1 aqui não dá para somar, então teríamos 6 e 1, mais 10 e 2 com 14 e 2, ou com 4 e 2 dá 14 e 2, 14 e 2, e isso daqui é igual a 20, chegamos na primeira equação desse sistema aqui. Próxima equação aqui, então a gente vai extrair fazendo a análise desse nó aqui, olha, que compõe essa parte que a gente simplificou, olha. Se a gente analisar o nó de cá, que é o nó que relaciona essas correntes aqui, olha, nós temos entrando I2, saindo I1 e saindo 6 amperes. Então a gente faz a lei de Kirchhoff das correntes para aquele nó. Então nós temos a seguinte relação, nós temos saindo de corrente I1, então vai ficar menos I1, menos I1, menos 6, que também está saindo, mais I2, isso aqui é igual a zero. Passando que está negativo para o lado de lá, então a gente chega na seguinte equação, que, só organizando aqui, que menos I1 mais I2 é igual a 6 positivo. Chegamos aqui agora na nossa segunda equação do sistema. Ou seja, quando a gente chegou nessa situação aqui, a gente já tem o nosso sistema com duas equações, duas incógnitas. Então fica aqui, olha,
6/1 mais 14/2 igual a 20, menos I1 mais I2 é igual a 6. Esse é o nosso sistema. Basta agora a gente solucionar esse sistema por qualquer método matemático ou qualquer método computacional. Dessa forma, a gente chega então que I1 é igual a menos 3,2 amperes e I2 é igual a 2,8 amperes. E aí, encerramos o nosso exemplo. Fechamos. Análise bem simples.